Uma escola chamada Tempestade. Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler 3 textos. Livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Você está vendo aqui na frente um presente grandão? No final do culto, na hora que a gente terminar, você não vai embora, fica aqui, que a gente vai entregar esse presente. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, e nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Agora vá lá para o livro de Jonas, o profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. Eu sei que a pastora ministrou sobre esse texto na reunião de mulheres, mas eu não posso deixar de falar de novo sobre Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Dirigiu-se a Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu entre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, e que fez, os Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele havia lhes dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor,
dizendo: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Último texto, Evangelho de Lucas, no capítulo 8. Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículo 23 e 24. 22. Lucas 8, 22. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. E ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Você pode fechar teus olhos um pouquinho mais? Pai, em nome de Jesus, somos gratos já pela palavra que o Senhor nos deu. Somos gratos já pelo Teu Espírito, Pai, que fala conosco. Somos gratos, Senhor, pela oportunidade de sermos disciplinados pela Tua voz. Fala conosco e nos ensina conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você sabe que às vezes a gente vai viajar ou vai num evento e a gente ganha semente. Me lembro que na Semana do Meio Ambiente, as escolas fazem campanhas de distribuir sementes. Quem já ganhou semente? Todo mundo já ganhou. E quando você pega a semente e leva para casa e deixa numa gaveta, o que acontece? Fala comigo, nada. Depois de um tempo, tu vai encontrar aquele pacotinho, tu vai até lembrar. Mas se tu pegar aquela semente e plantar a semente, ela vai germinar e ela vai dar uma árvore, ela vai dar frutos. Assim é com a palavra que você vai ouvir. Se tu pegar essa palavra e guardar e não plantar no teu coração, não vai mudar nada na tua vida. Mas se você pegar essa palavra, compreender aquilo que Deus está falando contigo e permitir que ela encontre terra boa, ela vai gerar frutos, e frutos que permaneçam. Amém? Amém. Irmãos, eu falei antes de matemática, né? de professor, de escola. E quando a gente lembra de professor, lembra da escola, temos aqui o nosso querido professor Aldemir Guerino. Eu não sei se tivemos aqui. Tem aqui que foi aluno do Guerino? Ó, vários aqui. Olha aí, ó. Eu posso imaginar que tu era o melhor. O Aldemir Guerino era um professor calmo ou era bravo? Exigente? Ou que fazia prova em dupla, com consulta? Eu mesmo não sou lá dos muito de ceder para essas coisas. Minha esposa mesmo fala: você não pode ser assim, você tem que deixar os alunos fazerem em dupla.
Mas os professores que a gente lembra, que mais nos ensinaram, não foram os professores que mais soltaram a rédea. Nós lembramos de quem? Nós aprendemos mais com quem? Nós aprendemos mais com aqueles que levaram a coisa a sério, com aqueles que apertaram a rédea, com aqueles que nos disseram assim, olha, você tem que fazer esse exercício. No meu tempo era tema de casa, né? Você tem que fazer o tema, você tem que fazer a tarefa. Aqueles professores que passavam a olhar o caderno e corrigia. Olha, é o seguinte, você tem que melhorar a tua letra. Ah, professor, mas a aula hoje não é de português, nem de caligrafia. Você tem que melhorar a tua letra. Os professores que levavam as coisas a sério. E a gente achava que eles eram bravos. A gente achava que era mais gostoso a aula com aqueles que deixavam copiar do colega. Eu estou comentando sobre isso porque cada um viveu isso na infância. E nós somos acostumados a tendenciar para as coisas que são mais leves, para as coisas que são mais fáceis. Se nós hoje tivéssemos que fazer o que os nossos avós, nem os pais mais, muitos, mas os nossos avós ou bisavós faziam todos os dias, levanta, seja no inverno, seja na chuva, pega a lenha, faz fogo no fogão, faz a comida no fogão a lenha todo dia, vai comer o que plantou, vai comer a mandioca, vai comer a carne do porco, do boi, da galinha que criou, a batata doce, vai fazer pão em casa. O que a gente faz hoje? Fala comigo, vou no mercado. E ainda assim, além de ir no mercado, hoje em dia a gente pode até pedir o delivery do mercado. Ou seja, nem no mercado, Everaldo, não está precisando de mais. Ou às vezes tu está no mercado, vem uma mensagem querida da esposa, traz isso. Vocês também recebem? Eu sempre esqueço uma coisa, né? Nós fomos para Criciúma agora esses dias, o irmão Nelson, o irmão Evandro, o Alex e o Cléo. Irmão, falar em viagem, foi uma bênção a viagem, foi muito bom. E teve uma tarde lá que os irmãos foram passear, onde? No mercado, né? Bom, as mulheres vão para o shopping, os homens vão passear no mercado, né? Irmãos, o que eu quero dizer é que as coisas, elas se tornaram muito fáceis, e nós vamos acostumando fácil com as coisas fáceis, sim ou não? Se tu vai comprar uma roupa, às vezes tu olha aquela roupa, tu até gostou da roupa, mas quando você vê que aquela roupa ela é difícil de passar, o que tu fala? Eu não vou querer, essa aqui é difícil de passar, ela é amarrota demais. A gente não quer mais feijão que não cozinha fácil, mandioca, a gente quer que cozinhe em 15 minutos. Nós estamos sendo acostumados a não aceitar mais aquilo que nos exige. E isso vem acontecendo num dia a dia. Mas o problema é que nós vamos transferindo isso para a nossa vida e nós vamos trazendo isso também para a vida espiritual. Aí a gente não consegue mais orar 15 minutos. Eu já ouvi tanta gente falar assim, pastor, é o seguinte, eu oro 10 minutos e eu não sei mais o que falar. Esse é um sentimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, porque nós precisamos aprender. E aí vem Deus e fala assim, eu preciso ensinar você algumas coisas que você ainda não está aprendendo. E Deus usa o que para isso? As tempestades, as dificuldades. Você sabe que eu estava meditando no texto de Atos essa semana, Atos 7 a 10 ali, e nesse intermeio tem a narrativa de Paulo, da conversão de Paulo.
Irmãos, Paulo, ele achava que ouvia e achava que enxergava. Mas vem Deus e fala assim: você não ouve, você não enxerga. Eu preciso derrubar você. Eu preciso colocar você no pó. Eu preciso colocar você lá embaixo. Eu preciso deixar você cego. Eu preciso deixar você sem condições de continuar sozinho, para que você ouça o que deve ouvir e para que você veja novamente aquilo que precisa enxergar. As coisas fáceis, elas não constroem pessoas fortes. Você sabe qual é o pior veneno que um pai e uma mãe podem dar ao seu filho? Um vai dizer assim: celular, internet. Não, irmão. O pior veneno que um pai ou uma mãe pode dar ao seu filho é sempre dizer sim. Sempre dizer sim. Eu me lembro que lá no início da minha conversão, eu acho que a Maju não era nascida ainda. O pastor Eli pregou uma palavra um dia sobre filhos. E aquilo gravou no meu coração, e ele disse assim: filhos que não são corrigidos tornam-se adultos insuportáveis. E a cada dia eu vejo mais verdade nessa palavra. Nossos filhos precisam de limites. Sim ou não? Sim. Nossos filhos precisam de limite. Até aqui, sim. Daqui para frente, não. Vai chorar? Vai chorar. Vai espernear? Vai espernear. E o que Deus vem e faz comigo e com você? Nos bota limites. Nos bota condições para que possamos então aprender a caminhar conforme Ele quer. Irmãos, as tempestades, elas nem sempre estiveram presentes na vida do homem. As dificuldades, as angústias, os problemas, os abacaxis. Quando que isso começou? Lá no Éden. A Bíblia diz que Adão, ele estava num lugar que não tinha problema. Adão no Éden não tinha tempestade. Não tinha boleto. Não tinha Pix. Não tinha conta para pagar. Adão lá no Éden vivia em harmonia com Deus e tudo ele tinha do que ele precisava. Mas com o pecado, o próprio Deus diz: a terra que você vive, ela vai produzir espinhos e abrolhos. Então as tempestades, os problemas, eles começam lá em Adão e eles só vão terminar, sabe quando? No céu. A Bíblia diz que haverá um dia em que Ele enxugará do rosto toda lágrima. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais tempestade. Não haverá mais a necessidade dele nos disciplinar, porque nós já estaremos com Ele para todo o sempre. Mas eu quero te contar uma notícia: esse dia ainda não chegou. Você pode falar para quem está do teu lado: esse dia ainda não chegou. Esse dia ainda não chegou. E porque esse dia ainda não chegou, nós vamos continuar vivendo em meio à tempestade. Mas por quê, pastor? Porque Deus não nos ama? Não. Deus ama você. É justamente porque Ele nos ama que Ele permite que estejamos passando por tempestades. Irmãos, nesses dois textos que nós lemos, conta que tanto Jonas quanto Jesus, eles dormiram no meio da tempestade. A Bíblia diz que Jesus, ele chama os discípulos, ele fala: vamos para o outro lado. E ele então, ele deita no barco e pega no sono. E o barco estava lá.
E os discípulos remando, e o vento, e a água entrando, e Jesus estava dormindo. Jonas entra no barco, vai para o porão, e vai fazer o quê? Vai dormir. E a tempestade lá fora batendo no barco. E os marinheiros já não sabiam mais o que fazer. Começaram a jogar a carga do navio na água. Imagine você que tinha feito um pedido lá do Mercado Livre. E é aquele navio que estava levando teu pedido. Foi teu pedido para a água. AliExpress. Shopee. Shein. Não é? E foi mais ou menos isso. O navio era um navio de carga, era um navio de passageiro, mas também era um navio de carga. Então a carga do navio foi parar onde? Foi parar no fundo do mar. Irmãos, é possível dormir durante uma tempestade. E aqui eu quero deixar essa palavra ao seu coração. De nada vai adiantar a gente tentar com as nossas próprias forças. É possível dormir durante a tempestade, porque Jesus mostrou isso. Mas há uma grande diferença entre Jesus e Jonas. Jesus dormia no meio de uma tempestade, mas ele estava no centro da vontade de Deus. Se tu está passando por uma tempestade, se há uma tempestade na sua vida, se você um dia vai passar por uma tempestade, faça uma pergunta: eu estou no centro da vontade de Deus? Não, eu não estou. Volta, alinha, corrige, fecha a brecha. E daí, pastor? Vai dormir, vai descansar. Qual de vós, por mais ansioso e preocupado que esteja, consegue acrescentar um único côvado ao curso da sua vida? Não adianta. Não consigo dormir, pastor, eu estou preocupado. Amém, eu entendo você. Mas faça uma pergunta: eu estou no centro da vontade de Deus? Como Jesus estava. Sabe por quê, irmãos? Porque se você não tiver, tu tá na pele de Jonas. Jonas também dormia. E às vezes a gente se depara com situações que você diz assim: como é que esse cara não está preocupado? A casa está caindo, ele está aí. Jonas, o mundo estava caindo lá fora, o barco estava afundando, a tempestade estava engolindo tudo, e ele dormia. Mas aí chegou o pastor Márcio, no porão do navio, e disse assim: acorda, Jonas. De onde você é? Qual é o teu Deus? O que você está fazendo aqui? E Jonas então declara: eu sou servo do Deus poderoso, Deus Altíssimo, que fez o céu e a terra. E ele declara: eu estou aqui porque eu estou fugindo de Deus. Irmãos, não precisa ser profeta para entender o motivo da tempestade. Isso não significa que o amor de Deus tinha acabado sobre a vida de Jonas. Significa que Deus queria realinhar a vida de Jonas. Se tu está aqui hoje, está ouvindo essa palavra, e tu está passando por um problema na tua vida, uma tempestade, ou então você já passou, ou então talvez amanhã algo vai começar, faça essa pergunta: eu sou Jesus nessa tempestade, ou eu sou Jonas nessa tempestade? Por quê? Porque Jesus levanta e fala assim: aquieta-se. E o que aconteceu com o mar? Acalmou. A Bíblia diz que aconteceu que o mar se tornou em grande bonança. Tudo ficou calmo. Ou seja, enquanto estivermos no centro da vontade de Deus, nós não somos influenciados pela tempestade. Somos nós que influenciamos a tempestade. Você entende isso?
Você pode glorificar o nome do Senhor? Quando nós estamos na vontade, no centro da vontade de Deus, pode vir tempestade que for, pode vir vento forte que for, pode encher o nosso barco d'água, nós seremos aqueles que vamos influenciar a tempestade. Ou então, um dia você não lembra que tu chegou na casa de alguém e estava caindo o mundo naquela casa, e quando você chega lá, Deus te dá uma palavra, Deus te dá uma orientação, e as coisas vão indo para o lugar, as coisas vão se acalmando. Significa, querido, que no lugar que você vai, pode estar caindo o mundo, mas quando um filho de Deus bota a planta dos pés, ele influencia a tempestade. E nós temos que começar a exercer isso. Nós temos que começar a olhar para o olho do furacão, como falam por aí. Eu ouvi uma palavra do pastor Cláudio Duarte, mais anos atrás. Quando o Brasil passou, o mundo passou por aquela crise de 2008, 2009, que começou lá nos fundos imobiliários dos Estados Unidos. Aí foi chegando no Brasil, diz que um amigo dele chegou para ele e falou: pastor, e essa crise, era a gente tendo que vender coisa, era comércio fechando. Quase como foi agora na pandemia. E o pastor disse: crise? É essa crise aí e tal, o que você fala? Ele respondeu para o amigo: eu não vou participar. É bem a cara do Cláudio Duarte, né? Não vou participar. Aí tu pergunta para mim: como que tu não vai participar de uma crise? Pode parecer engraçado, mas é verdade. Nós temos a oportunidade, Júnior, de olhar para o barco enchendo d'água e falar: eu estou no centro da vontade de Deus. Se tu está caminhando com Jesus, quanto mais tu tenta ajudar, mais tu atrapalha. Então o negócio é dormir mesmo. Descansa. Acalma o teu coração. Agora, se tu está fugindo, se tu está indo para um caminho inverso, se você deveria estar indo para Nínive, e tu pegou o navio para ir para Tarsis, te prepara. Talvez você não morra, mas tu vai passar angustiado na barriga de um peixe. Eu não estou sendo profeta na tua vida, eu estou afirmando isso para você. Quando nós fugimos da vontade de Deus, sabe o que Deus faz? Ele faz como aquela professora que vinha corrigir o nosso caderno e olhava aquela letra feia. Sabe que negócio que era para apagar, tu apagava mal e mal? Ou depois tentava apagar a caneta? Quem já fez isso? Aí vinha a professora e falava: tu vai fazer tudo de novo. Tu queria engolir. Eu tive uma que beliscava. Mas ela era boa. Ela sabia muito. Eu tive uma outra que jogava giz. Engraçado que eu lembro destas, e eu lembro daquilo que eu aprendia com elas. Não estou dizendo porque você tem que beliscar, tá? E nem para jogar giz. Mas aquela professora vinha e falava: tu vai fazer de novo isso aqui. Aprendi ou não aprendi? Com os nossos filhos é assim. Se a gente faz isso com os nossos filhos, se a nossa professora fazia isso conosco, por que Deus não vai fazer? Porque Ele está nos recebendo como filhos. E para que possamos continuar no caminho de filhos, Ele precisa nos disciplinar. Ele precisa olhar para mim e para você e dizer assim: essa caligrafia está feia. Você vai fazer de novo. As bênçãos que nós recebemos na vida, elas nunca são, e é isso nós ouvimos de novo lá em Criciúma, uma palavra abençoada. Elas nunca são isoladas. Da mesma forma,
as tempestades, elas também não são isoladas. O que isso quer dizer? Quando vem um problema sobre a minha vida, esse problema, ele não vai ficar retido a mim. Ele não vai apenas prejudicar a mim. Quer ver o exemplo de Jonas? Quem que estava errado naquele navio? Jonas. Quem que estava fugindo? Jonas. Mas a Bíblia diz que o navio estava a ponto de afundar. Estava a ponto de se despedaçar. Ou seja, Jonas não era dono do navio. Mas o dono do navio ia perder. Naquele tempo não tinha seguro. Ia perder ou não ia? Jonas não era o dono da carga. Então o dono da carga perdeu ou não perdeu? Irmão, quando eu estou fora da vontade de Deus, há um círculo, há uma abrangência muito grande. Um pai que caminha no caminho torto, mesmo sem perceber, ele está fazendo com que o seu filho também vá caminhar num caminho torto. 95% dos jovens que bebem aprenderam a beber com o pai, em casa. 95%. Isso significa que quase um por um. Agora, se eu pego essa lei, esse poder que o pai tem de influenciar a vida do filho, agora se o filho olha para o pai e o filho não vê o pai mentir, o filho não vê o pai maltratar a mãe, o filho não vê o pai sendo um nó cego no trabalho. Usava muito essa expressão, né? Nó cego. Vocês sabem o que é nó cego? Nó cego é aquele nó cego. É aquela pessoa que fala que vai fazer e não faz. Aquela pessoa que tem mau caráter. E aí o filho olha o pai, o que ele vai fazer? Ele vai ser igual. Pastor, e a misericórdia do Senhor? Sim, a misericórdia do Senhor pode alcançar o filho, mas pode ser que seja lá na frente. E existem muitas etapas da vida do filho que ele vai caminhar imitando quem? O pai. Então a tempestade, o mal, as decisões, elas não ficam isoladas na minha vida. Não, elas se espalham. Quem é que lembra da história de José do Egito? Olha só, José do Egito vendido pelos irmãos como escravo. É comprado por Potifar. Tempestade ou não? Estava lá trabalhando, é acusado pela mulher de Potifar. Tempestade ou não? Mas a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Potifar por amor a... O que Potifar tinha a ver com José? Nada. Significa que quando a bênção ela é derramada sobre mim e sobre você, ela não fica isoladamente sobre nós. Ela se espalha. Amém. Uma pessoa feliz no trabalho, o que ela faz com o ambiente de trabalho? É ou não é? É assim. Eu já falei aqui num culto um tempo atrás, e vou falar de novo. Um dia minha esposa falou assim, senta aqui. E ela disse para mim algumas coisas. E entre essas algumas coisas que ela disse para mim, ela falou, eu sei que tu está nervoso. Eu sei que tem problema para resolver. Eu sei que tem isso. Mas quando você chega em casa, chega junto com você uma nuvem escura. Já faz alguns anos isso. Realmente, nós passávamos por um problema muito sério no ministério naquela época. Mas eu chegava em casa, eu contaminava todo mundo. E Deus usou a vida dela para abrir os meus olhos. Deus usou a vida dela para que eu pudesse enxergar que a tempestade que eu estava passando na minha vida, ela estava atingindo toda a minha casa. Eu não tinha esse direito. Nós estávamos na vontade, no centro da vontade de Deus.
Dali Deus começou a nos fazer dormir. E literalmente nós dormimos por um período. E a tempestade foi embora. Talvez eu esteja falando aqui isso que aconteceu comigo, que pode acontecer na tua casa. Pode estar acontecendo, você marido. Quando você chega em casa, você leva alegria, felicidade, ou uma nuvem escura tem te acompanhado quando você chega em casa. Você começa a apontar os defeitos, aqui está errado, aqui está sujo, aqui está isso, aqui está aquilo, aqui tem cheiro. Ou talvez você, esposa, ao invés de ser aquela mulher sábia, não tem sido exatamente assim. A bênção se multiplica, mas a tempestade também. Existem valores, irmãos, que só são descobertos na tempestade. Existem coisas que Deus só consegue extrair de nós quando Ele nos aperta, quando Ele nos espreme. É por isso que o azeite, por isso que o trigo é tão usado na Bíblia. Para fazer o trigo, o que tem que acontecer com a semente? Tem que ser moída. Para tirar o azeite da oliva, o que tem que acontecer com a azeitona? Esmagada. O Senhor disciplina aquele que recebe como filho. Isso significa que a tempestade não é para nos destruir, assim como não destruiu Jonas. A tempestade é para nos alinhar. Amém? Vou falar para os homens aqui. Sabe quando a gente está dirigindo o carro e o carro começa a puxar para um lado? O que falta fazer no carro? Alinhamento. Aí se você não faz alinhamento, o que começa a acontecer com os pneus? Ele começa a gastar de um lado. O carro já não fica mais tão seguro. A gente vai lá na oficina, vê o mecânico, aperta um parafusinho, alinha o volante, aí depois você vai dirigir o carro, você solta o volante, assim o carro está retinho. Irmãos, a tempestade serve para me mostrar que está na hora de fazer alinhamento. Você entende o que eu estou falando? Não, pastor, eu não tenho nada que alinhar. Amém. Se tu não tem nada que alinhar, vai dormir na tempestade. Descanse. Vai dormir. Mas se tem coisa para alinhar, corre. Corre para a oficina. Corre para a oficina e vai lá e fala para o mecânico chamado Jesus. E fala, eu vim aqui porque eu preciso fazer um alinhamento. Eu vim aqui porque eu não quero mais. Eu não quero mais correr o risco de estragar. Jonas 1,15 diz, o mar se aquietou. Lucas 8,24 diz, tudo ficou calmo e tranquilo. Um dia, as coisas vão passar. Tudo vai passar. E nós temos a oportunidade de compreender por quê ou para que essa tempestade está batendo na minha porta. Amém? Fica de pé, quero orar com você. Pedir para o Evandro, do Ministério de Louvor, vir aqui. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui.
Lembra da tempestade que você já viveu? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Nesta noite, eu quero dar oportunidade para você. Não faça isso porque eu estou pedindo. Faça isso porque o Senhor, Ele quer te dar um novo tempo. O Senhor quer te dar a oportunidade de dormir durante a tempestade. Mas talvez hoje seja o dia do alinhamento. Talvez hoje seja o dia de você dizer para o mecânico chamado Jesus que você tem algo para ser corrigido. Enquanto nós vamos cantar, vem aqui na frente, quero orar com você. Não importa se você já passou, se você está passando, ou se um dia você vai passar. O Senhor é aquele que olha para mim e para você com misericórdia, com bondade. E Ele quer me alinhar, Ele quer alinhar a sua vida e a minha vida, em nome de Jesus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite. Pedir para os irmãos, vem aqui orar com eles. Vem. O nascer do sol. Vem, Everaldo, vem, Vanessa. Vem, Mari. Não há problema que possa impedir. Venha. Vamos orar com eles. Jesus para me ajudar. Haverá Aleluia. milagre dentro de mim. Vem descendo o rio para me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, O Senhor cuidou de você. aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia
ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia! aquilo que parecia Impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. aleluia, Senhor. Derrama a tua unção nesta noite. Derrama a unção de cura, de calma. Derrama um bálsamo novo sobre esse povo, Pai. Mostre a eles, Senhor, que o Senhor nunca perdeu o controle. Sim, mostre a eles, Pai, que eles podem dormir. Eles podem dormir na tempestade. Eles podem dormir. Eles podem influenciar a tempestade. Eles não precisam ser influenciados. Eles podem influenciar. Oh Deus, Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, Eu quero te servir. aleluia. Amém.